Olá, gente, bom dia. Aqui do lado vocês podem ver a frequência, né, da atividade anterior, uma ótima explanação aí pelo professor Ari Klein, mediado pelo professor Paulo. E aí agora a gente vai dar início à palestra Empreendedorismo na Enfermagem. Vou colocar aqui as nossas duas convidadas. Pronto, primeiramente agradecer, né, por estarem aqui nesse momento com a gente, partilhando. A gente vai escutar hoje, né, falar um pouquinho para a gente vai fazer um formato bem mais de bate-papo aí com vocês. Então, a gente tem a doutora Vânia Lemos, que é enfermeira e fonoaudióloga, especialista em saúde do trabalhador e saúde da família, e é sócia e proprietária da Clínica de Vacina Imune. E a gente tem também a honra, né, de estar aqui conosco nessa manhã, a doutora Gisela Assis. Ela é enfermeira, estomoterapeuta, mestre em tecnologia, doutoranda em enfermagem pela Universidade de Brasília, é responsável pelo ambulatório do Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Paraná e é fundadora do Instituto Fluir, né? E aí a gente vai iniciar com a doutora Vânia, vou deixar vocês aí, se quiser, né? Cada uma falar no seu tempo, quando tiver faltando 5 minutos para o que a gente pensou, aí a gente irei aparecer para a gente tentar cumprir aí o horário. Mas desde já, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Olá, bom dia a todos, né? Eu me sinto muito honrada pelo convite da Miriam de estar aqui hoje falando do empreendedorismo da enfermagem, né? Que para mim o enfermeiro ele é um empreendedor, né? Empreendedor não é só aquela pessoa que é dona do negócio. Você pode empreender dentro da sua profissão. Vamos supor, um exemplo uma pessoa começa a trabalhar como estagiário e depois se torna o gerente, o superintendente. Então, isso é uma forma de empreender, certo? Então, para você empreender um negócio, uma das premissas principais é que você entenda, que você estude, como eu estava escutando na palestra anterior, a inteligência emocional, você gerir os seus sentimentos, né, dar sempre o melhor, é como ele estava falando, quem se destaca é aquele que dá o seu melhor, através do estudo, através da dedicação. Então, onde eu estive, né, desde o começo da minha trajetória como enfermeiro, eu procurei sempre fazer um trabalho diligente. O que é um trabalho diligente? É aquele trabalho onde você entrega o melhor, independente de estar no setor público, no setor privado, mas aí você entrega o seu melhor, através do estudo, né, que faz você ter um senso crítico de fazer o seu melhor. Então, quando eu estava trabalhando nas unidades de saúde da prefeitura como seletista, então não era porque eu era uma seletista eu ia fazer um trabalho mais ou menos, não. Eu sempre buscava me destacar naquilo, entregar o meu melhor para os meus pacientes, a minha equipe de agente de saúde, para o meu médico. Eu sempre trabalhava em conjunto, em parceria. Então, uma das coisas que eu acho principais é você, onde você estiver, no hospital, onde você estiver, dê o seu melhor, faça o seu melhor, independente do que venha em troca, né? Então, isso é que me fez, que eu sempre quis empreender, eu sempre quis ter a minha própria empresa. Então, eu fui para um ramo que eu gosto bastante, que é a imunização, que é a vacina. Eu acho que a vacina, ela já agrega tanto valor. Imagine você oferecer para uma pessoa a possibilidade dela não adoecer daquela doença que ela está sendo imunizada,
e de uma forma tão tranquila, né? Tão tranquila, é a imunização. Então, eu, desde o começo, eu queria ficar responsável pela sala de vacina, pela sala da imunização, e eu já colocava para ficar tudo perfeito. Então, eu ia pegar a legislação da vigilância sanitária, eu colocar como é que arruma isso, como é que fica, para eu poder receber o meu cliente tudo dentro dos padrões sanitários, né? Para eu poder oferecer o melhor para ele. Então, eu trabalhei em uma unidade de saúde onde eu reestruturei, eu pegava do meu próprio dinheiro para eu poder estruturar. Naquela hora, eu estava empreendendo, eu estava fazendo um novo negócio dentro de uma coisa que não era a minha empresa, mas era o meu trabalho. Então, eu comprava, então eu ajustava os termômetros, eu fazia tudo para entregar o melhor. Tanto que quando eu estava na unidade de saúde X, ela foi referência da regional onde eu trabalhava. E aí, devido a essa entrega, esse trabalho dirigente que eu sempre fazia, eu fui convidada, né, para ir para a regional, para trabalhar. Agora eu vou falar um pouquinho da minha história, né, como empreendedora, como empresária. Então, eu fui convidada a ir para a regional para assumir um programa da Estratégia Saúde da Família, que era tuberculose e rancenias, e aí eu fui. Chegando lá, né, o meu gestor, eu vou até fazer uma homenagem a ele, agora o doutor Fernando Guanabara, ele tinha uma clínica, ele dizia, você é muito dedicada, eu preciso criar alguma coisa para você dentro da minha clínica. E aí, quando a gente foi para uma reunião da vigilância, ele disse, teve um insight, aí ele falou assim, vou abrir uma sala de vacina dentro da clínica. Então, eu achei fantástico, né? Eu sempre gostei de vacina e eu saía da rede pública para ir para a rede privada. Então, eu digo, ótimo, vamos lá. Não entendia muito bem, né? Porque com relação a montar toda uma estrutura de vacina, eu não entendia muito bem. Mas aí eu fui procurar conhecimento. Isso é importante. Trazer inovações, ter conhecimento daquele produto que você está entregando. E eu estava trabalhando com um produto que agregava muita valor. A vacina por si só se vende, né? É um produto de muito valor. Imagine eu dizer para uma pessoa, olha, se o senhor vacinar de uma hexa, uma pinta, né? De uma hexa, o senhor vai estar de uma vez só se protegendo de 6 doenças graves, né? Aí ele pergunta sempre assim, essa vacina é importante? Se não fosse importante, não estaria aqui. Não se faz vacina para qualquer doença, né? Então, aí voltando para o doutor Fernando, ele me convidou, e aí eu comecei lá, e a gente estruturou tudo de acordo com o que a vigilância sanitária preconizava, e eu montei uma salinha linda, e aí atendi os clientes dele, mas sempre estudando, sempre visitando outros segmentos para entender como é que funcionava, aí eu implantar ali. Né? Então, ali foi o pontapé, e eu sempre tive esse desejo. Eu vou ter o meu próprio negócio. Aí, infelizmente, ele morreu, né? Ele foi para outro plano, e eu continuei nessa empreitada. Aí fui trabalhar em uma outra clínica de vacina, indicada por um representante de um laboratório, uma multinacional, que era a GSK, que era uma multinacional de vacina. E aí fui para essa empresa e lá eu conheci, estou fazendo um relato da minha história de empreendedorismo na enfermagem. E lá eu conheci as minhas sócias, né, onde elas me convidaram para abrir uma clínica no Shopping Guatemi. E aí eu digo, meu Deus, eu quero tanto, né? Mas a vontade já é uma primícia
minha assim, uma premissa que é inegociável para mim. Quando eu tenho um objetivo, eu tenho início, meio e fim. Então, aquela vontade me fez mover céus e terra, acreditando naquele sonho, porque eu já tinha o conhecimento da vacina, já tinha conhecimento dos fornecedores, eu me preparei para o momento. Então, a gente sempre tem que se preparar para o momento. Aí eu digo, não, é um aviso divino, né, que eu sempre peço a Deus, meu Deus, me dê muita sabedoria divina, para quando vier a oportunidade, eu conseguir aproveitar de uma forma ampla. E aí eu digo, eu vou abrir essa clínica, né? E aí a gente abriu a nossa clínica no Iguatemi, e lá a gente começou uma história de sucesso, graças a Deus, sempre pautado em muita responsabilidade, em muito estudo, em muita inovação. A gente sempre traz o que é mais novo no mercado. A gente implementou a vacina sem agulha, que é um dispositivo que a gente vacina, não tem agulha, é só o jato fluido, né, que faz com que o líquido entre e a vacina vai para o local apropriado, intramuscular, subcutâneo, e só a gente que tinha essa tecnologia, porque a gente quer entregar o que é de mais inovador, e a responsabilidade de entregar o melhor, de ter um atendimento de excelência, de acompanhar o paciente, mesmo pós-vacina, vendo se tiver reação, tendo a atuação tanto da equipe de enfermagem quanto da equipe médica, que são os responsáveis técnicos, junto com a gente, de dar uma resposta, de deixar isso, de realmente a vacina ter uma proteção onde não tenha muitos traumas, né? Então, a gente cobra de todos os nossos colaboradores excelência, e aí, pronto, iniciamos esse projeto no Iguatemi. No começo era só eu, minha sócia, era eu e minhas duas sócias. A gente não poderia pagar funcionários, né? Então, a gente fazia um revezamento, e foi, e sempre trazendo o melhor, tentando na divulgação, tanto que o nosso site, o nosso Instagram, o maior do segmento de vacina no Brasil. Nós estamos há 3 anos no mercado. De lá para cá, a gente já abriu clínica no Norte Shopping, no Rio Mar Kennedy, Rio Mar Papicu. E a primeira, que é das minhas duas sócias, que fica no Eusébio. E já saímos daqui, já estamos em Salvador, no Salvador Shopping. Então, me sinto com muito orgulho de ser enfermeira. As pessoas chegam lá na clínica e perguntam: quem é o médico? Quem é a pediatra que trabalha aqui? Eu digo, não, essa clínica são de 2 enfermeiras, né? Mas a gente tem uma equipe médica, a gente tem um respeito por todos os profissionais, mas eu acho que a enfermagem é quem delega, quem leva à frente essa parte da imunização pela nossa formação acadêmica, né? Então, a enfermagem, ela que leva nas unidades básicas, né? Em tudo que tem vacina, a enfermagem, ela está à frente. Então, é o que eu digo, empreender não é ser dono, né? Empreender é aquilo que eu posso trabalhar e ser um estagiário e depois ser um dono, né? Que foi o meu caso. Na realidade, eu comecei como funcionária e depois eu quis empreender, né? E o empreendedor, ele não pode ser pautado em medos, não, eu tenho medo de fazer isso. Você tem que tentar com segurança, com segurança. Então, a enfermagem, ela tem uma força imensa, que ela nem sabe, às vezes, que tem essa força, e tudo na nossa vida é ação, né? A gente tem que pegar a dificuldade e dar uma resposta. Agora mesmo a gente está no meio de uma pandemia,
uma pandemia grave, né? Mas que a gente, como é serviço essencial, a gente rapidamente montou toda uma estratégia para poder continuar atendendo com segurança. Então, a gente montou todo um serviço domiciliar, onde a gente leva toda a nossa estrutura, geladeira portátil, a gente comprou um equipamento caro, mas a gente acha necessária essa estabilização da vacina, levar para o cliente o que é de melhor. Então, a gente comprou uma geladeira e os nossos colaboradores montou um aplicativo, e aí os nossos colaboradores vão de forma toda paramentada para a residência, levando o nosso produto que tem um valor muito agregado, principalmente nessa pandemia, onde as pessoas criaram mais consciência de que uma vacina é importante. Se nós tivéssemos uma vacina no momento, a gente já tinha controlado, né, essa pandemia. Então, empreender é isso. Empreender, você não tem medo, é aproveitar as oportunidades, é entregar o que é melhor, é inovar. A inovação é muito importante, a gente sempre está criando coisas novas no nosso negócio. Então, a gente cria planos de vacina, agora a gente está com um plano de vacina de ressocialização, a gente acredita que as pessoas, para voltarem no mercado de trabalho, elas precisam estar protegidas, porque outras doenças não pararam de circular, a meningite é tão grave como o Covid, às vezes mata até mais rápido, né? Uma meningite, a gente tem essa tecnologia próximo das pessoas. Então, tudo na vida a gente precisa ter foco. Se a gente tiver foco e visão, a gente chega aonde a gente quiser. Então, tem que ter foco, tem que ter início, meio e fim dos processos, né? E então, até na vida acadêmica, a gente está empreendendo na gente, né? De estar buscando mais conhecimento, de ser o melhor no que faz, né? Essa parte da inteligência emocional é muito importante, porque a gente lida no mundo empresarial com vários desafios, né? Em todo canto tem uma pessoa querendo tomar o teu lugar, querendo passar, querendo te derrubar de alguma forma. Então, você tem que ter humildade, tem que ter integridade, entregar realmente o que é de melhor, né? O que é de melhor. Então, a gente não se deve abater com o primeiro desafio. Com o primeiro desafio, não, com a primeira dificuldade, desculpa. Então, assim, eu busco sempre conhecimento, que eu acho que é isso, o conhecimento é que vai te dar autoridade no mercado. O conhecimento é que vai te dar destaque em qualquer coisa que você vai fazer. Então, estudo muito, a gente não chama mais de colaboradores, a gente chama a nossa equipe de consultores, porque eles são consultores de vacina, treinadas todos os dias para entregar o melhor, porque um dos nossos valores é passar o conhecimento. A vacina é uma consequência quando a pessoa sabe que tem aquele produto de excelência, que pode se proteger, ela ou faz naquele dia, ou ela volta em outro dia, né? Então, às vezes a pessoa pensa assim, não, eu sou enfermeira, então eu vou trabalhar no hospital, tudo isso é válido. Eu posso ir para o hospital e ter um destaque, depois ser a gerente de enfermagem, ser a diretora, né, do hospital. Então, tudo que você for fazer tem uma visão empreendedora, né? É você ir lá, fazer o seu melhor e se tornar o melhor naquele segmento. A gente tem funcionários onde são da FAMetro, que começou como estagiários, e aí depois estava fazendo em conjunto, né, a parte técnica, e aí acabou que foi ser enfermeiro do nosso
da nossa clínica, e também depois já vai ser gerente de enfermagem de toda a nossa rede de clínica de vacina. Oi, Miriam. Não, é para dizer que a gente está aqui nos 25 minutos finais, mas que está ótimo, né? Super tranquilo para você ir aí finalizando. Mas está sendo muito inspiradora. Tá bom, obrigada. Eu queria te agradecer pelo convite. Eu sempre gosto muito, né, de estar junto com a FAMetro, porque eu acho que ela tem um trabalho muito organizado. Os alunos que a gente pega, que são estagiários da FAMetro, é um diferencial enorme, vêm hiper preparados, né? Pois é, então, assim, no meu caso, eu sou muito grata, né? Assim, a gratidão é o que me move a Deus por ter me dado essa visão, eu ter ido buscar o meu sonho, de não ter me apegado, não vou ter dinheiro, não vou ter não sei o quê, fui buscar, e hoje nós somos uma das clínicas referência, né, aqui em Fortaleza, e vamos ser referência no Brasil, e vamos entregar, e a clínica, e o orgulho maior somos enfermeira, que isso me orgulha bastante, de ser enfermeira, e é isso, eu sempre digo para os alunos, né, que eu também fui preceptora da FAMetro, eu digo, faça o melhor, entregue o melhor, que o resultado vem. O resultado vem. Eu acho que a gente começa na faculdade sendo reconhecida pelo ser uma boa aluna, porque às vezes quando eu estou lá no hospital levando um familiar e eu vejo uma pessoa que estudou comigo que era relapso, eu digo, pelo amor de Deus, essa pessoa que está aqui, ele não estudava, ele não sabia de nada, então a sua formação profissional começa na faculdade. Então tem que ter destaque, tem que estudar, tem que entregar o melhor em tudo que faz, que aí o resultado vem. E aí você tem que empreender na sua vida profissional, sempre levando o melhor. Certo? Tá. Então, eu queria até convidar vocês, né, quem quiser conhecer a nossa clínica. Posso, Miriam, fazer esse... Deve, pode. A nossa clínica, nós estamos no Shopping Guatemi, que vai abrir agora, né? A gente, como é serviço essencial, é um dos primeiros que vai abrir. Lá nós já estávamos abertas, né? A clínica já estava funcionando, mas aí vamos estar no Shopping Guatemi, Shopping Rio Mar, Papicu, Kennedy e North Shop, conhecer a nossa clínica, que ela tem um layout, ela tem totalmente diferente de clínica, né? A gente tem sempre um espaço na frente para poder as crianças quererem entrar, né? Porque já diz assim, clínica de vacina já tem medo, quer vacinar. Então a gente montou toda uma estrutura com muito carinho para receber crianças, adolescentes, idosos, né? Porque vacina para todas as faixas etárias, e com vacina a gente salva vidas, né? Eu digo sempre assim, eu queria que todas as pessoas entendessem e corressem vacinas na veia mesmo, porque isso é proteção, dizer não às doenças que são imunopreveníveis, né? Que a gente tem muitas vacinas que às vezes não tem na rede pública e tem na rede privada. O governo, ele às vezes ele vê o lado dos mais vulneráveis, mas as vacinas têm uma amplitude grande de faixa etárias, né, de outras vacinas que não tem no serviço público, mas tem nos serviços privados, e que são muito, muito importantes. Então, a gente está à disposição para recebê-los, para fazer uma avaliação vacinal de todos, e é isso, né? Muito, muito obrigada pela oportunidade de divulgar um pouquinho da minha história, da vacina, porque a minha história está junto com a vacinação, e estar junto com a FAMetro, para mim, é uma honra mesmo. Então, um beijo a todos e muito obrigada, Miriam, pela oportunidade. A gente também se sente super honrado, né, por essa parceria que vem de há tanto tempo, em vários aspectos, a gente pode falar até sobre isso aí nos minutos finais, e pedir para todo mundo, né, se
ficarem à vontade para colocar no chat as perguntas que vocês querem fazer, tanto a doutora Vânia, que falou agora com a gente, e agora, em seguida, o que a doutora Gisela de Assis, que vocês podem colocar agora ou ao final, que aí a gente vai aqui acompanhando para estar fazendo as perguntas para elas, né? E já agradecer muito as duas, mais uma vez, eu acho que todo agradecimento nunca é demais, né? De como a Gisela eu já conheço também, né, como a doutora Vânia, de como vocês duas são inspiradoras para a enfermagem, né? De como são duas queridas que realmente a gente quer deixar aqui esse recado para todo mundo que está assistindo, para quem é aluno, para quem já é enfermeiro, de que como vocês são inspiradoras, né? Como a gente tem que como a gente tem que seguir os passos de vocês. É com você, doutora Gisela. Miriam, obrigada. É sempre uma satisfação imensa poder falar de coisas que movem a nossa vida, né? Então, essa palestra, assim, esse bate-papo é muito isso para mim, porque é compartilhar do que eu tenho tido a oportunidade de conhecer, de experimentar na vida e o que tem me trazido tanta satisfação profissional e, consequentemente, pessoal, né? Então, agradeço muito pelo convite, já me sinto de casa, fui uma vez ao Infametro para fazer um evento pré-congresso, né, pré-simpósio de estomaterapia, fui extremamente bem recebida, então realmente me sinto em casa, agradeço a todos vocês que estão participando, me coloco mesmo à disposição para responder o que vier surgindo de dúvida. Então, assim, e um prazer também dividir essa mesa com a Vânia, extremamente inspiradora, aprendi muitas coisas nessa pequena discussão que tivemos a oportunidade de ter. Então, a Miriam me pediu para trazer um foco no empreendedorismo social, que é o que fazemos, né, com o Instituto Fluir. Eu não sou uma especialista de empreendedorismo social, eu sou uma apaixonada por empreendedorismo social, porque a partir do momento que eu descobri o empreendedorismo social, muitas coisas passaram a fazer sentido de uma forma diferente. Então, assim como a Vânia fez, eu vou contar um pouco da minha história e da história do Fluir, trazendo alguns conceitos a respeito do empreendedorismo social nesse ínterim. Então, primeiro, eu trabalho com disfunções miccionais. O que é isso? Qualquer alteração do ciclo urinário. Então, a pessoa que não armazena a urina direito tem incontinência urinária, a pessoa que não esvazia a bexiga direito tem retenção urinária ou resíduo pós-miccional elevado. É uma área que é de responsabilidade da enfermagem, nós temos uma resolução do COFEM, publicada em 2016, que diz que é responsabilidade do enfermeiro o tratamento conservador de pessoas com disfunções miccionais. Nós temos diversas formas de tratamento conservador para esses problemas, mas nós basicamente não temos essa abordagem nem na graduação. E como que eu descobri esse cenário na vida profissional? Então, toda essa história começou muito cedo. Eu fui auxiliar de enfermagem, eu fui técnica em enfermagem, e como auxiliar de enfermagem, eu trabalhava em um hospital de trauma, aqui em Curitiba, que atendia um grande número de pessoas com lesão medular. Tinha algo nessa fase que me angustiava, que era o fato de a pessoa deixar de andar com a lesão medular, mas também deixar de urinar. Então, eu percebia que os pacientes eram atendidos, eram submetidos a procedimentos cirúrgicos, se mantinham com catéter vesical de permanência e para ir embora, ou iam com o catéter de permanência ou com fralda. E o que me incomodava era o número de vezes que eles voltavam por infecção urinária. E que alguns deles tinham aprendido em alguns lugares que eles poderiam esvaziar a bexiga utilizando um catéter de tempo em tempo, e ninguém sabia me explicar aquilo. Quando eu entrei para a graduação eu fiz PUC, aqui em Curitiba, e na PUC, no terceiro período da graduação, nós definimos o tema do trabalho de conclusão de curso, porque nós trabalhamos sobre esse tema ao longo da graduação. E quando eu precisei definir um tema, eu falei, é isso que eu quero estudar, o esvaziamento da bexiga da pessoa com lesão medular.
E nada nessa vida acontece por acaso, isso é muito claro para mim. A minha orientadora estava implantando o curso de estomaterapia na PUC. Ela ainda não era estomaterapeuta, então tinha uma estomaterapeuta, Rita Domanski, que era responsável pela parte de estomaterapia, e a Ana Rotilha por toda a parte organizacional relacionada à universidade. Mas ela estava estudando para ter o título de estomaterapeuta e, como especialista, coordenar o curso. E, incrivelmente, naquela semana, como aluna, ela iria apresentar um seminário sobre lesão medular, e a parte dela era cateterismo intermitente limpo. Então, eu fui com o meu grupo de TCC, nós assistimos e eu pensei, é isso que eu quero fazer. Aí começamos uma jornada de buscar um local aqui em Curitiba, em que nós pudéssemos conviver com essas pessoas com lesão medular, entender como elas realizavam o cateterismo intermitente limpo, esvaziamento da bexiga, e, para nossa surpresa, esse local não existia. Então, o mais próximo disso que nós encontramos foi uma associação de deficientes físicos, criada por deficientes físicos, que tinha profissionais, médicos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, odontólogos, e não tinha enfermeiro. E o que acontecia? Os pacientes que perdiam urina na fisioterapia eram liberados para casa, porque não tinha como lidar com a situação de perde urina, suja tatame, para resolver o problema, e quando o problema tivesse resolvido, eles podiam voltar a fazer fisioterapia. Se eles tivessem lesão por pressão, eles eram liberados para casa para cicatrizar a ferida. Quando a ferida cicatrizasse, eles poderiam voltar para a fisioterapia e outras terapias. Vocês acham que alguém voltava desses pacientes? Não voltavam. Porque qual respaldo ou qual ajuda eles tinham para esse processo de esvaziamento da bexiga, de cicatrização de lesões? E nesse ano nós decidimos, então, nós nos dispusemos a fazer um projeto e implantar uma clínica de enfermagem na Associação dos Deficientes Físicos do Paraná, e lá nós começamos a trabalhar com orientação para esvaziamento da bexiga, do intestino, prevenção e tratamento de feridas. Foi aí que eu mergulhei profundamente na área de estomaterapia, sempre fui monitora dos eventos de estomaterapia, embora transitasse pela parte de urgência, emergência e de estomaterapia, mas quando eu decidi trabalhar com essas pessoas, meus olhos brilharam pela possibilidade de transformar vidas com pouquíssimo recurso. Então, o que eu percebia era que essas pessoas achavam que a vida tinha acabado porque elas não andavam mais. Nós achávamos que a maior dor da vida dessas pessoas era o fato de não ter mais mobilidade física. Mas quando nós as ensinamos a serem autônomas no esvaziamento da bexiga de novo, elas voltavam semanas depois, querendo prestar concurso público, querendo ter um novo relacionamento, querendo voltar a estudar. Então, nem nós, nem eles sabíamos qual era o maior desafio. E era o fato de ter perdido o controle sobre coisas tão essenciais que é a eliminação de fezes, a eliminação de urina. Então, naquele momento eu falei, é isso que eu quero fazer da vida. As coisas vão mudando ao longo do caminho, mas até hoje, 15 anos depois, eu continuo tendo a vontade de trabalhar isso a vida toda. Então, assim como na vida da Vânia, pessoas surgiram na minha vida, conexões foram feitas que me direcionaram para o caminho que eu trilhei. Então, a Ana Rotilha foi uma pessoa que foi a minha orientadora de TCC, que é minha parceiríssima até hoje. A Gisele Azevedo foi a enfermeira com quem eu fiz formação em disfunções urinárias e intestinais, logo que eu terminei a estomaterapia. Então, eu decidi fazer a pós-graduação, terminei a graduação, fiz estomaterapia. Antes de terminar a pós, eu já entrei para o mestrado em tecnologia em saúde, onde estudei também a parte de disfunções miccionais neurológicas. Comecei a ministrar algumas palestras em alguns eventos, dessa forma fiz uma grande conexão com o Rogério de Fraga, que é uroginecologista. Ele é da Universidade Federal do Paraná. Nós abrimos um ambulatório em parceria no HC em 2014 para atender todos os tipos de disfunções miccionais no adulto.
Então, desde 2014, nós temos esse ambulatório que é multiprofissional. Então, temos o dia de avaliação multiprofissional e eu tenho o meu ambulatório também, todos os dias da semana, toda a minha carga horária é para o ambulatório de disfunções miccionais. Nós recebemos pessoas, enfermeiros do Brasil todo, para entender esse processo de atendimento. E teve um momento da vida que eu encontrei a Gisele Martins, que hoje me orienta no doutorado, e percebi que dava para ampliar ainda mais para a área de pediatria, que é a especialidade dela. Entrei para o doutorado na Universidade de Brasília, trabalhando a parte pediátrica. E, paralelamente a isso, uma das minhas alunas da pós-graduação, Franciele Freitas, que foi me orientanda de TCC, veio conversar comigo ao longo desse processo, dizendo que em uma das minhas aulas, ela se sentiu muito inspirada, muito motivada de levar aquela solução que nós tínhamos, essa possibilidade que nós temos nas mãos como enfermeiros, de resolver o problema com baixo custo, com conhecimento, com orientação, ela tinha vontade de levar para os lugares, para cidades onde isso ainda não tinha chego. E ela queria ganhar experiência na área e me pediu para fazer um estágio voluntário no HC. Então, desde 2007, ela começou a trabalhar comigo no setor de clínicas. E aí surge a história do Projeto Fluir, inicialmente, que se transformou no Instituto Fluir, que é o que temos hoje. Então, a Fran já tinha esse desejo latente de levar esse conhecimento para populações que ainda não tinham esse acesso. E nós tínhamos uma clareza muito grande de qual era o potencial de resolução que nós tínhamos nas mãos. Então, se vocês olharem para a situação nacional, se vocês olharem para publicações recentes, 4 em cada 10 pessoas, em todas as idades, têm ou terão alguma disfunção miccional ao longo da vida. Então, ou dificuldade para urinar, ou dificuldade de segurar a urina. É muito comum. As pessoas só não falam sobre isso. Primeiro, porque não sabem que é um problema, porque normalizam o que não é normal. Segundo, porque quando começa a incomodar, tem vergonha de contar, principalmente se for pessoas jovens. Quando ela tem a coragem de contar, quando ela tem a coragem de buscar ajuda, ela não encontra. Então, nada é feito hoje na atenção primária em relação à incontinência urinária. Pouco é feito em relação à retenção urinária. Então, os profissionais mesmo não sabem o que fazer. E o que nós víamos, os pacientes chegavam para nós no ambulatório do HC com uma história de muito sofrimento, com uma história de ter aberto mão de muitas coisas na vida por causa da incontinência urinária, tendo uma trajetória de buscar profissionais, de ser encaminhado de um lado para o outro, de anos de fila. Em 3 ou 4 meses nós resolvíamos o problema. Então, teve um dia em especial que marcou muito o início da trajetória do Instituto, que foi uma paciente chegou no ambulatório, um dos meus colegas chamou para o atendimento, e ela falou, tem problema se eu esperar um pouquinho até a Gisela me chamar, porque eu precisava conversar com ela mesmo. Mas meus colegas me passaram o prontuário dela, eu chamei, ela entrou no consultório e falou, Gisela, eu poderia não vir hoje, porque eu moro a 700 quilômetros de distância, eu passo a noite viajando e eu não tenho mais perda de nenhuma gota de urina. Mas eu vim aqui para te dizer uma coisa, vocês precisam levar o que vocês fazem aqui mais além. Vocês precisam que isso que vocês dão de orientação aqui chegue nas pessoas que ainda não estão na fila para o ambulatório de vocês. Ela falou, eu passei 10 anos procurando que o meu problema fosse solucionado, vocês resolveram o meu problema em 4 meses. Ela falou, se há 10 anos atrás eu soubesse que eu precisava controlar o intervalo para ir ao banheiro, que eu precisava sentar para urinar, que tinha treinamento muscular para fazer, quanto de água eu precisava beber, eu não teria deixado de pegar os meus netos no colo por medo de perder urina. Eu não teria saído da comunidade que eu participava, porque eu precisava a cada 10 minutos sair da reunião para ir ao banheiro. Ela falou, eu agradeço, mas eu quero que você entenda que não dá para ficar só aqui. E aquele dia isso me tocou profundamente, eu falei, é isso, a gente precisa ir além.
E como eu disse, nada nessa vida é coincidência, a Franciele não estava no ambulatório nesse dia, ela me convidou para almoçar, era próximo de Natal, me convidou para almoçar, para me dar uma cesta de presente de Natal, e ela falou, Gi, ontem eu estava pensando, acho que a gente precisa abrir uma ONG para levar isso que a gente faz para mais gente. E aí eu entendi que aquele era o momento. Embora a gente tivesse um plano para algum momento, eu falei, ok, mesmo estando indo para o 3º ano do doutorado, falei, tá bom, agora é a hora. A partir de então, nós fomos buscar conhecimento de, ok, a gente quer abrir uma ONG, o que a gente faz com essa informação, né? Por onde começa? Então, nós procuramos um instituto aqui em Curitiba chamado Instituto Legado, que presta assessoria, consultoria para negócios sociais, que nós nem sabíamos bem o que significava. Então, nós fomos lá para conversar e dizer, olha, nós estamos a fim de abrir uma ONG para levar informações para pessoas a respeito de prevenção e tratamento da incontinência urinária. A gente começa por onde? E nessa conversa, nós entendemos que existe um lugar que fica entre empresas com fins lucrativos e ONGs, associações sem fins lucrativos, que é a empresa social, o negócio social, que é conhecido como setor 2.5, porque empresas são segundo setor, organizações não governamentais, associações são terceiro setor. Então, o negócio social é visto como setor 2.5, o setor 2,5, porque é um conceito que veio dos Estados Unidos, a partir de 98, ele foi definido, foi retrabalhado em 2001 e tem vindo para o Brasil ainda a passos lentos. Nós não temos constituição jurídica para negócio social, então a formação tem que ser ou como empresa ou como associação. Mas o que o negócio social traz? Que existe necessidades, dores vividas pela população, pela sociedade, e existe o remédio, o tratamento, a possibilidade de solução que o governo traz. Existe uma lacuna entre o que a população vive de dores, de dramas, e o que o governo pode dar. Então, claro que as empresas, as sociedades simples resolvem grande parte desses problemas, mas de forma que a população precise ter condição financeira para isso. O que é o negócio social? É pensar em uma estratégia que nem sempre o consumidor final é que vai pagar por isso. Então, no negócio social, nós enxergamos que você não precisa ter o teu tempo dedicado ao teu trabalho e outro tempo dedicado a ações de serviço, à tua missão, ao teu propósito. Você pode unir as duas coisas. Então, que mal há em você trabalhar com propósito, ter a tua missão no teu trabalho e ser remunerado por isso. Então, isso é uma empresa social que trabalha com teoria da mudança. Então, como que nós chegamos a esses conceitos, né? Nessa história de buscar ajuda no Instituto Legado, nós soubemos que existia um edital aberto para um programa de aceleração de negócios sociais. Nós tínhamos acabado de ter a ideia, que inicialmente era o projeto Fluir, para levar orientação para a população, e o edital estava aberto. Nos inscrevemos, assim, organizamos a vida, inclusive as nossas redes, as nossas mídias sociais foram criadas com esse objetivo, com esse propósito de participar do edital. Entre quase 200 empresas, entre quase 200 iniciativas do Brasil todo, nós fomos uma das 30 selecionadas para participar do programa de aceleração, e então tivemos a oportunidade de ter acesso a diversos desses conceitos. Então, nesse programa, nós estudamos, praticamos modelagem de organizações sociais, a formação jurídica, ideias de sustentabilidade financeira, planejamento estratégico, gerenciamento de projeto, comunicação e marketing, impacto e teoria da mudança. Então, a teoria da mudança foi um grande divisor de águas nessa nossa formação, nessa nossa aceleração, porque a teoria da mudança diz que você precisa tentar mergulhar na causa do problema para tentar transformar essa realidade. Então, qual era o problema que nós enxergávamos? A alta prevalência
de disfunções miccionais no Brasil. Aí, quando você vai estudando pela teoria da mudança, qual é a raiz disso? Qual é a causa? Então, são diversas, e nós fizemos, inclusive, uma vasta revisão de literatura, de artigos publicados nos últimos 5 anos no Brasil, para entender o que está levando a essa alta prevalência. E aí nós encontramos como uma das causas a falta de formação do profissional. A falta de assistência na atenção primária. E aí nós entendemos que nós não precisávamos, nós duas, ou nós três, porque a Camila Cristaldi também entrou para a sociedade, que era minha parceira de pesquisa, e nós não precisávamos, nós três, tentar levar para a população orientação. Nós poderíamos trabalhar na formação de enfermeiros que também se sentissem motivados a levar essa orientação, a levar esse atendimento, porque nós percebemos que não tínhamos capacidade de escala quando pensávamos em nós mesmas irmos até os locais e darmos as palestras, ainda que fosse utilizando as nossas mídias sociais. Então, nós fomos reestruturando o que antes era o Projeto Fluir, nós nos transformamos em Instituto Fluir, então nós somos hoje uma empresa simples, embora nos entendamos como negócio social, nossa formação jurídica é como empresa, e o nosso maior objetivo é conseguir chegar em uma parceria com as secretarias municipais, estaduais, com o Ministério da Saúde. Assim, o nosso objetivo futuro é chegar nesse ponto de transformar a assistência à pessoa com disfunção miccional no país. É esse o nosso foco. É oferecer capacitação, mentoria, consultoria para enfermeiros que estão na atenção primária, para que faça parte da consulta de enfermagem a avaliação dos sintomas de disfunção miccional, o tratamento, seja com medidas comportamentais, com treinamento muscular, que o enfermeiro entenda, isso é nossa responsabilidade. Se não formos nós a mudar isso, ninguém vai conseguir com uma prevalência dessa. Então, claro que nós ainda somos novas como empresa, ainda estaremos sempre, né, em um caminho de compreensão, de aprendizado. Encontramos dificuldades. Hoje, nós não nos sustentamos com o Instituto Fluir ainda. Eu trabalho no Hospital de Clínicas, a Franciele trabalha em uma outra empresa, temos parceiros, então temos a Adriele, que trabalha a nossa parte, que é enfermeira também, que trabalha em saúde da criança e faz a nossa parte de marketing digitais, temos a Carol, que nos ajuda na parte de pesquisa hoje, e nós temos diversos serviços que ainda não está a ponto de parceria com secretarias. Nós temos criado corpo, então como que nós temos sustentabilidade financeira hoje? Pelos cursos pagos. Então nós oferecemos cursos de formação para enfermeiros que queiram atuar de forma autônoma na assistência a pessoas com disfunções miccionais. Hoje estamos migrando os cursos para formato digital, que foi algo que todos precisamos fazer, né, diante do que a pandemia nos impôs, então tem sido um novo processo de aprendizado. E a minha tese de doutorado é vinculada a esse nosso propósito, esse nosso objetivo final. Então, eu estou propondo com a tese uma reestruturação do sistema. E para isso, nós estamos buscando compreender o que o enfermeiro que está na atenção primária acha disso. Acha de ele também fazer a avaliação e oferecer o tratamento conservador. Para isso, como nós não temos esse acesso à formação em disfunções miccionais, nós estamos oferecendo esse acesso de forma gratuita para enfermeiros de atenção primária de todos os estados. Então, até se tiver alguém que seja do Ceará, ainda temos vaga, nós começamos na próxima segunda-feira, na nossa página, né, do Instituto Fluir, no Instagram, no Facebook, no YouTube, nós temos as informações a respeito de inscrição, enfim. Esse é um grande momento para nós. Nós oferecemos 15 vagas por estado. Ofereceremos essa formação para também compreender qual é a visão do enfermeiro em relação a isso.
para perceber o que nós, como instituto, podemos dar, podemos oferecer, o que esses enfermeiros esperam, né? Eles esperam que nós ofereçamos capacitação presencial, capacitação em formato digital, acompanhamento dos atendimentos, consultoria presencial, consultoria à distância, e a ideia é que as secretarias paguem por isso, que é o que eu falei. A ideia não é que o consumidor final nos pague. A gente oferece, sim, tem enfermeiros que nos pagam pela formação, sim. Nós oferecemos atendimento e pacientes pagam? Também. Mas a nossa ideia é algo muito mais amplo, que o nosso trabalho seja pago por operadoras de saúde, por secretarias, para que nós tenhamos esse poder de escala, né, de atingir um número muito maior de pessoas. Com tudo que nós fazemos pago, nós temos a ideia de algo gratuito também, então quando damos o nosso curso presencial, nós oferecemos também uma oficina gratuita. Os enfermeiros que fazem a nossa formação se cadastram como voluntários para atender o programa Adote um Caso. Então, todas as pessoas que nos pedem ajuda no Facebook, no Instagram, podem ser atendidas por telefone para orientações por esses enfermeiros que se tornam voluntários. Temos parceria hoje com o Conselho Regional de Enfermagem, que nos leva ao interior do Paraná para dar formação para enfermeiros dessas regiões, com a Associação Brasileira de Enfermagem, com a Associação Brasileira de Estomaterapia. Agora estamos trabalhando em um manual para conversar com a população a respeito de isso é um problema, o que dá para fazer para evitar, o que dá para fazer para tratar. Enfim, né? Se deixar, a gente fica falando eternamente sobre tudo que a gente faz ou tem vontade de fazer, porque realmente é uma paixão que tem nos cativado cada vez mais. Mas o que eu percebo é isso que nós fizemos, que nós fazemos na área de disfunções miccionais, é possível de ser feito em todas as áreas de enfermagem. Então, se você tem uma paixão em uma área, é possível pensar em escalar isso, em fazer com que chegue em um número muito maior de pessoas, em mudar um sistema, né? E como a Vânia falou, empreendedorismo vem desde sempre. Eu nunca me vi como empreendedora, diferente do que foi a trajetória dela, eu nunca pensei em empreender, mas quando eu olho para a minha trajetória hoje, eu sempre empreendi. Então, eu sempre entrei no serviço e pensei, olha, não tem atendimento de estomaterapia, então vamos começar. Não tem um ambulatório de disfunções miccionais, vamos começar. E hoje eu vejo, assim, empreendimento estava no meu DNA desde sempre, e hoje eu não consigo viver de outra forma, assim, viver pelo Instituto profissionalmente é o meu objetivo. Que deu tempo, né, Mi? Deu, mas tem 2 minutos aí, você pode finalizar seu pensamento para a gente ir para as perguntas. Não, mas é isso mesmo, é muito de entendermos que nós temos uma capacidade inimaginável como enfermeiros de transformar vidas humanas de forma muito simples. Então, é possível, e é possível, inclusive, sem dinheiro, porque o nosso grande medo de empreender não, eu não tenho dinheiro para começar um negócio. Não precisa ter. Vou dizer que a gente começou o Instituto sem nada de dinheiro mesmo. E não precisa ser você, que é o empreendedor, a tirar dinheiro do bolso. Então, se você tem uma boa ideia, se você tem uma boa história, compartilhe essa ideia, essa história, porque sempre tem quem queira ajudar. Tem um monte de gente que tem grana e que não tem ideia, que não tem propósito, mas que quer levar o bem além. Então, venda a sua ideia. Tipo, tem pessoas que querem investir em ideias brilhantes e que querem transformar vidas. Então, a gente pode unir essas duas coisas e realmente transformar. Eu vou convidar aqui a Vânia, né, para a gente começar aí a responder os questionamentos. Eu estava assistindo, né, realmente eu já sou uma admiradora do trabalho das duas. Eu acho que, para além do pessoal, do profissional, pessoalmente também, né, de tanto de ouvir vocês falarem. E eu acho que até para a gente, estão todos aqui no chat falando de como vocês são inspiradoras, de como é lindo o trabalho que vocês duas fazem.
E aí eu acho importante para a gente até pensar, e aqui para as perguntas, uma coisa que eu consegui ver da fala de vocês é que o quê? Tudo começou por um problema que vocês visualizaram e a partir daí foram traçar soluções e empreender. E eu acho super legal na fala de vocês duas que muitas vezes quem quer empreender diz o quê? Não vou porque eu não tenho dinheiro. Não vou porque eu não tenho investimento para começar isso. E aí isso foi muito legal na fala de vocês, né? Porque vocês demonstram para a gente que a gente inicialmente não é necessariamente a questão financeira que vai ser determinante para aquilo acontecer ou dar certo, né? Então, isso é bem inspirador também. Eu vou começar aqui com as perguntas. A primeira foi o professor Huckesberg que colocou para a gente, e aí eu vou pedir para as duas responderem, Vânia e Gisele depois, e é assim. Além dos atributos de qualificação profissional, coragem e inovação, o que foi necessário fazer, tecnicamente falando, para que a clínica de imunização fosse implantada? Eu acho que a gente pode, né, além da clínica, mas também pensar aí no Instituto Fluir. Pronto, é o Cabral, né? Para a clínica ser implantada, a gente teve que estudar, né? Tudo você tem que conhecer sobre o seu modelo de negócio. Então, eu fui atrás de toda a legislação da vigilância, fui atrás dos melhores. Eu acho que quando você está junto dos melhores, para empreender, você tem que estar com uma multidão de conselheiros. Então, eu precisei escutar de pessoas de marketing, pessoas do financeiro. Então, é um conjunto para poder a gente iniciar a clínica e manter ela de excelência, além do conhecimento técnico, né? Não dá para empreender em qualquer negócio se você não conhecer o modelo de negócio. Então, antes de colocar, tem que conhecer tudo sobre o que você vai empreender. Eu acho que eu respondi, ou Sim. ter conhecimento de tudo, legislação, ir para o lado financeiro, ver a parte contábil, ver quais são os impostos. Então, para a enfermagem, a gente não tem esse conhecimento quando sai. Então, a gente precisa ir atrás de pessoas dos melhores no mercado. Então, a gente foi fazer um plano de negócio, um planejamento estratégico e as ações foram melhorando. Eu preciso de um plano de negócio para iniciar e depois eu preciso de um planejamento estratégico onde vai me dar a visão, aonde eu quero chegar, como é que eu vou traçar isso para chegar, como é que eu vou fazer uma expansão. Então, eu tenho que estudar o meu público, o shopping, qual é o fluxo, qual o ticket médio, quantos clientes, né, circula lá dentro. Então, a gente tem que ver o mercado, a gente tem que estudar o público. No Salvador, a gente foi lá, e lá, todas as clínicas de vacina eram de ruas. E a nossa clínica, ela é shopping. Nesse momento não está em alta, né? Que a gente já está traçando uma outra alternativa diante de todos esses panoramas. As pessoas não vão ao shopping, a gente vai até as pessoas. E já estamos vendo uma clínica de rua, onde vai ser um modelo totalmente que a gente está estudando junto com um especialista da área para poder a gente montar de acordo com o que vai com o novo normal, né, que todos dizem. Então, você tem que sempre estar inovando, sempre estar buscando, e isso é um segredo, não achar que eu já tenho, está tudo bom, né? Eu queria parabenizar a Gisele, eu fiquei encantada com o teu trabalho. Obrigada. Parabéns mesmo. Pois é, então é buscar conselheiros, é buscar inovação, conhecer de todo o seu modelo de negócio, conhecer da parte financeira, conhecer da parte fiscal, da parte contábil, pelo menos ter noção. Hoje, atualmente, eu faço um MBA em gestão empresarial, onde vai me dar uma visão total do meu modelo de negócio, desde a parte do setor pessoal, porque a parte mais importante numa empresa são as pessoas. Então, se a gente tiver uma equipe boa, uma equipe conectada, uma equipe treinada, porque ele é a nossa linha de frente. Então, conseguir
né, esse público que eu digo, né, esses consultores, esses colaboradores treinar, porque ele é o que vai dar o resultado do negócio, né? São as pessoas, são os principais. Então é isso. Eu espero, eu respondi o. Respondeu. Quer que eu repita a pergunta, Gisela? Não, eu lembro. Acho que ele já tinha colocado as principais necessidades, né? Qualificação, conhecimento, inovação, coragem. Acho que, além disso, é muito do que a Vânia falou de networking, assim, dos contatos que você consegue fazer com pessoas que tenham condição de te ajudar. Para a gente, isso foi decisivo. Nós não teríamos tido condição nenhuma. Provavelmente, nós seríamos palestrantes para a população e ficaríamos girando no nosso mundinho se nós não tivéssemos tido a oportunidade de conhecer pessoas que entendam de negócio, de fato, né, de modelo de negócio. Então, o programa de aceleração foi incrível. Eu acho que buscar programas, buscar formação na área que você quer atuar é fundamental. O conhecimento profundo do teu serviço ou do teu produto, isso a gente chegou tendo, né? Porque nós começamos pela disfunção miccional e fomos depois para o empreendedorismo. Então, nós sabíamos muito do cenário onde nós queríamos atuar. Se você vai atuar em um cenário não tão bem conhecido, precisa aprofundar. E um aprendizado muito grande para a gente de ter trabalhado com pessoas de outras áreas no programa de aceleração foi a abertura a feedback. Então, nós, como profissionais de saúde, nós não temos essa abertura como algo natural. Porque, por exemplo, nós nos armamos para apresentar um trabalho de conclusão de curso, por exemplo. Nosso objetivo, quando você vai apresentar um trabalho, é que nada seja dito que desmereça o teu trabalho. E, na verdade, isso é um jeito de se proteger de feedback que poderia te impulsionar. E isso foi um grande aprendizado para a gente nesse programa, porque nós tínhamos bancas frequentes, assim, quase a cada mês, foram 10 meses de formação, nós tínhamos uma banca que precisávamos apresentar nosso negócio. E a primeira banca que nós participamos foi muito nesse sentido de apresentar de forma acadêmica, de que não tenha nada a ser criticado. E, nossa, a gente só ouviu crítica, inclusive pela forma de apresentação acadêmica, que não tinha nada de marketing. E, nossa, quando a gente entendeu que feedback é algo impulsionador, você perde o medo de falar sobre o teu negócio, de ouvir pessoas de outra área, e acho que se abrir para outras áreas é fundamental, porque nós temos uma visão que é dentro do nosso quadradinho, o jeito que a gente aprendeu a pensar. Então, primeiro como pessoa e depois pela formação profissional. Quando pessoas de fora falam sobre o teu negócio, são ideias que talvez você nunca pensasse e que é um grande poder impulsionador. Eu acho que isso, além do que ele já tinha colocado. Ótimo, né? Eu já quero aí que vocês já façam uma escola de empreendedorismo na enfermagem, viu? Já sei muitas coisas, mas eu acho da maneira que vocês colocam, quando vocês trazem uma trajetória, né? Que teve muito, enfim, conhecimento, enfrentamento de dificuldades, de reaprender, né? Por tudo isso que a Gisela falou e a doutora Vânia também. Eu acho que isso é importante também, né? Já nos deram um gostinho aqui hoje e aí ficou com gostinho de quero mais. A próxima pergunta é para a doutora Gisela. Tem uma dúvida, quem tem lesão medular perde o controle dos esfíncteres. Perde, na verdade, o sistema nervoso central é que coordena quando a bexiga vai armazenar ou esvaziar a urina. E a mesma coisa em relação ao intestino. Então, quando você corta essa comunicação, o cérebro perde o controle. Então, a bexiga passa a agir de forma descoordenada, ela contrai quando não deveria para esvaziar, o esfíncter não relaxa quando deveria para esvaziar, aí depende um pouco do nível da lesão, se é mais alta, a pessoa tem mais esfíncter contraído e não consegue esvaziar a bexiga, quando é mais baixa, o esfíncter fica muito relaxado e não consegue segurar, acaba tendo incontinência urinária, mas sim, perde o controle. Tá. A próxima pergunta também, né, sobre a questão da incontinência urinária. Eita, essa pergunta renderia, né?
É muita coisa. Mas a gente trabalha basicamente com medidas comportamentais, que é a orientação de intervalo miccional, ingestão de água, posicionamento para eliminação e treinamento muscular do assoalho pélvico, que é aquele movimento de puxar a musculatura pélvica para dentro e relaxar completamente. Repetir várias vezes, repetir 10 vezes esse movimento, pelo menos 3 vezes por dia. Tipo um resumo super ultra rápido. A próxima, né? E aí eu queria esticar essa pergunta tanto para a doutora Gisela como para a doutora Vânia, né? Hoje, enquanto instituto, qual a sua maior dificuldade em relação à adesão dos pacientes? Eu acho que com a Vânia, eu queria pensar nessa pergunta, qual é a maior dificuldade hoje de gerenciar, enfim, ser dona de uma clínica de vacina particular? Se quiser começar, Vânia? Posso começar. Então, a maior dificuldade é a gente conseguir uma equipe treinada. As pessoas saem de uma certa forma muito despreparada. A gente sempre faz seleção, e quando a gente pergunta, as pessoas se preparam nem mesmo para ir para uma seleção. Então, elas vão de qualquer jeito, né? Não estuda sobre a empresa. Quando você for para uma seleção, você tem que conhecer o que é a empresa, qual é a sua missão, qual é a sua visão. Se é uma entrevista se é uma clínica de imunização, onde o produto é a vacina, eu tenho que ir, pelo menos, com entendimento daquilo. Então, quando a gente vai entrevistar, e sempre tem uma historinha, uma desculpinha. Aí diz assim, eu não estudei porque eu venho do serviço público, Então, assim, a maior dificuldade é a gente encontrar pessoas que sejam competentes na área, né, que seja preparada para o mercado de vacina. Então, eu acho que, assim, tanto na vida acadêmica, como depois nas graduações, deveria ter uma disciplina, assim, só de imunização, porque é o mundo, para sair mais preparada, porque é um mercado onde está crescente, esse mercado, as pessoas estão mais conscientes de que é melhor eu investir em não adoecer do que eu investir no processo da doença. Então, é um mercado crescente. Para o enfermeiro, ele domina essa área, ele que tem a técnica da aplicação, que tem... Então, tem que estudar mais, tem que sair mais preparado para ganhar esse mercado. Esse mercado tem espaço para muita gente ainda, né? Agora precisa desse preparo. Eu mesma, como eu sempre gostei dessa área de imunização, então eu sempre fui para congressos, eu sempre fui buscar o conhecimento. Quando eu não tinha ainda essa visão, eu ligava para outra clínica para eu ver a forma de atendimento, a forma de abordagem, como é que ele vendia, entre aspas, aquela vacina, aquele serviço, para eu imitar, não, para eu me espelhar e fazer melhor, né? Então, eu acho que, assim, o desafio é encontrar pessoas qualificadas mesmo. Pronto, aí a Gisele agora vai... Bom, eu falando de dificuldade na adesão nos pacientes, olha, primeiro, construir o rapport, né, de confiança com o paciente é o primeiro ponto. Então, o que eu tenho aprendido ao longo dos anos é que nem todo mundo quer ficar bem, nem todo mundo quer a cura se depender de algum esforço. Então, eu tenho me desapegado um pouco, eu faço o meu melhor na orientação, então eu crio um ambiente em que eu conheça da linguagem daquela pessoa, a forma de aprendizado dela, porque tem pessoas que aprendem quando eu falo, outras que aprendem quando eu demonstro, outras que aprendem se tiverem sob impacto emocional, então se você conseguir se envolver com aquele caso. Então, eu faço o meu melhor para mostrar, é possível viver sem o problema, o jeito de resolver é fácil, eu vou fazer 50%, que é te ensinar da melhor maneira, te acompanhar da melhor maneira, mas os outros 50% são seus.
Então, se eu sempre mostro o que a gente tem de estatística, então nós conseguimos dar alta para 7 a 8 pessoas em cada 10 que chegam para a gente sem necessidade de cirurgia. Então, elas chegam, muitas estavam indicadas para cirurgia, a gente consegue dar alta só com medidas comportamentais. Então, eles saberem que é efetivo ajuda muito na adesão. E assim, a dificuldade alguns não querem. Algumas pessoas não querem ter o esforço de todos os dias fazer treinamento muscular, não querem ter que controlar a quantidade de líquido que bebem no dia, ter que se programar para de fato beber o que precisa, não querem ter horário para esvaziamento da bexiga, e aí a gente não tem domínio sobre isso. Tem que aceitar que vai dar certo para alguns, para outros não. Então, eu acho que se você tiver uma abordagem que seja individualizada, se você tiver uma linguagem clara, não existe dificuldade de adesão. Existe, sim, pessoas que não vão aderir porque esse é o perfil dela. E aquela pessoa que não tem aderido várias outras coisas na vida não é fácil mesmo, né? Nós queremos mudar muitas coisas na nossa rotina que não conseguimos. Então, para essas pessoas também é isso, e ter compreensão em relação a isso, que talvez ela não esteja no momento para que isso seja prioridade, não vai aderir e não se culpar por isso, né? Fazer o teu melhor e não se culpar caso não tenha resultado por baixa adesão. Estou ouvindo? Oi, perdão. A próxima é da Rafaele. E aí a pergunta que ela nos fez é: por onde começar o empreendedorismo na enfermagem? Bom, Rafael, por onde começar? Eu acho que você começa pela sua formação, né? Você começa dentro da faculdade entendendo qual é o seu propósito, qual é a sua visão, né? O que você quer para você? Você quer a enfermagem obstétrica? Você quer... qual é o ramo de enfermagem onde você quer trabalhar, onde você se identifica, porque é muito importante você estar trabalhando com o que você se identifica, com o que você gosta, e aí montar essa história, essa trajetória que você pode chegar aonde você quiser. Você pode ser dona da sua própria clínica, você pode empreender dentro de um hospital e chegar na hierarquia, no cargo mais alto onde você quiser. Então, depende do seu propósito, né? Empreender na enfermagem é isso, pautado em muito conhecimento e tendo uma visão da onde você quer chegar, com foco naquilo, aí é o início de tudo. É saber que às vezes as pessoas dizem assim, olha, eu vou fazer enfermagem, mas eu queria uma outra coisa, eu queria... Então, eu particularmente, eu fiz fonoaudiologia, atuei durante um período na fono, mas eu me encontrei na saúde pública, na promoção e prevenção da saúde, onde muitas pessoas acham que eu vou fazer enfermagem do trabalho, eu vou fazer enfermagem da estratégia de saúde da família, eu vou estar só em posto de saúde, né? Porque não tem aonde eu atuar, mas existem vários campos na promoção e na prevenção de saúde. Se eu faço estomoterapia, eu posso ter uma representação de curativos biológicos, né? E montar minha empresa. Se eu faço... Então, assim, você foco no que você quer. Você pode empreender em todas as áreas da enfermagem. Agora vai depender do que você quer. Às vezes, assim, eu estou feliz, eu sou feliz em trabalhar na emergência e atender na emergência. Então, é o seu propósito, né? E aí você você tem que buscar isso, o que você quer, estudar muito e ter foco. Eu concordo. Eu concordo que você começa pelo seu porquê, né? Tem uma teoria chamada Golden Circle, que é do Simon Sinek. Inclusive, assim, ele tem vídeo no YouTube do TED que ele fez defendendo essa teoria, que muita gente começa do o quê, né? O que eu vou fazer? Se você começa do porquê eu vou fazer, tudo fica muito mais fácil.
Então, olha para o que você tem de propósito, que é o que a Vânia falou. É isso que eu quero resolver, é nessa área que eu quero atuar, é isso que me move, é isso que me faz brilhar os olhos. E aí, a partir disso, é se conectar com pessoas que possam te ajudar naquela área que você tem de desejo, né? Eu acredito que a gente não tem mais perguntas, e aí eu queria parabenizar mais uma vez, né? Foi realmente muito inspirador o que vocês falaram para a gente aqui hoje. De já dar um spoiler aí, que a gente já pensa projetos com a Gisela, a gente já tem até um curso na Unifametro em maio, mas por conta, né, do contexto atual, a gente vai ter que pensar em uma nova data. A doutora Vânia também, a gente já conversou, né, pensando uma abordagem nesse curso na área de vacinas para acontecer também na nossa instituição, já pensando na preparação do profissional para ajudar ela lá na frente também, e, enfim, quem queira vir entrar nesse mercado de trabalho. E aí eu deixo aqui meu agradecimento e vou deixar para a fala final de vocês, né? Para vocês ficarem à vontade. Eu também queria agradecer, queria parabenizar pelo trabalho da Gisela, fiquei encantado. Com você é uma empreendedora mesmo, como você disse, está no seu DNA, né? Então, assim, nós somos enfermeiras e me sinto enfermeira, assim como você, a Miriam, né? Enfermeira de alta performance, né? Aquela enfermeira que se diferencia, mas se diferencia porque busca novos conhecimentos, tem foco, tem um propósito de realmente fazer a diferença, não só nas nossas vidas, como nas vidas de outras pessoas. Então, a conexão, como você fala, Gisele, é muito importante, a parceria, ser sempre humilde, né? Eu acho que a humildade faz parte, né? Às vezes a pessoa diz, não, eu tenho isso, então eu sou diferente. Na realidade, somos todos iguais, né? Eu acredito não, nós somos a imagem e semelhança, né? De Deus, então somos iguais, e às vezes temos propósitos diferentes, mas eu acho que quando você tem foco, visão, está conectada, está com uma multidão de conselheiros, que eu digo, estar sempre perto de pessoas que acrescentam, isso daí eu estou falando, acrescenta na vida profissional, estar com a escuta ativa, o feedback é muito importante. Então, todos esses aspectos faz a diferença, tanto na vida pessoal como na vida profissional. Então, me sinto muito orgulhosa por ser enfermeira, por estar participando desse evento tão importante, né, da enfermagem. Estou feliz de ver o reconhecimento do profissional de enfermagem, agora na linha de frente, né, dessa pandemia, e eles fazem mesmo, nós enfermeiros, faz mesmo a diferença onde quer que nós estejamos. E é só isso, eu agradeço o convite, e estar participando junto com a Gisele, que é uma enfermeira muito competente, lindo trabalho, uma trajetória linda, né, de reabilitar pessoas, né, e é isso aí. Muito obrigada por tudo. Obrigada, Vânia. Eu digo mesmo de você, foi uma honra dividir essa mesa com você. Você realmente é inspiradora, teu trabalho é lindo. Mais e mais pessoas precisam conhecer você e a sua história, porque realmente dá um gás para ir além e uma confiança de que é possível fazer pela sua explanação e pela sua história de vida e de profissão, né? Dá um orgulho a mais de ser enfermeira. Miriam, obrigada pelo convite, parabéns pela condução, pela moderação. Fico bem honrada e feliz com essa parceria toda. E, assim, gratidão imensa, né, por esse convite. É realmente uma satisfação, assim, eu tenho vontade de sentar na mesa de bar e ficar conversando sobre esse tipo de coisa. Então, poder estar em um evento e discutir o assunto é sempre uma satisfação. Assim, eu sinto falta de estar olhando para o rostinho de todo mundo. Né? A gente está se redescobrindo nessa era digital.
mas eu espero que a gente tenha lançado sementinhas, assim, né, de que realmente é possível, que o maior motor, né, a maior força motriz do empreendedorismo é o desejo de se fazer alguma coisa e a certeza de que é capaz, de que você é capaz de chegar onde você quiser, e isso é real. Então, eu tenho uma certeza de que o enfermeiro pode transformar a realidade de saúde desse país, que se cada um de nós entendermos essa espera, né? Acho que não é lutando, não é brigando que a gente vai encontrar o nosso espaço, e sim fazendo o que nós temos capacidade de fazer. E nós temos uma capacidade que é infinita. Acho que a gente tem uma visão parecida, né, Vânia, em relação a trabalhar a prevenção é muito melhor, é muito mais amplo. Então, se a gente pensa muito isso no Instituto, se as pessoas souberem que dá para evitar esse problema que é tão sério, que impacta tanto, nós não teremos filas para especialistas, filas longas, tempo de espera, sofrimento. Então, pensar a prevenção também é uma urgência, né, na nossa profissão, e nós temos uma capacidade de orientação em saúde que transforma esse cenário. Então, acho que é isso, só agradecer mesmo a oportunidade. Eu acho tão lindo, eu acho importante a gente evidenciar de como vocês são pessoas sensíveis que, né, no momento que a gente tem tanto tempo restrito, você despender seu tempo para falar do outro palestrante, né? E eu acho que a vida é isso, a gente ser humilde, reconhecer o tempo inteiro o outro, né? E de estar ali, eu acho que é por isso que as coisas, né, acontecem na vida da gente, como a doutora Vânia falou, da questão da humildade, né? Como a doutora Gisela falou, da questão de fazer a mudança acontecendo, né? Fazendo lá na ponta, realmente mudando a minha assistência. E eu acho que para a gente finalizar e deixar aqui como uma mensagem final, eu acho que quando a gente pensar em empreender, não é só eu empreender e ter uma empresa de algo, eu acho que a gente empreende na nossa vida pessoal e profissional o tempo inteiro. Quando eu estou ali fazendo o melhor, fazendo o meu network, enfim, né? Sempre mudando as realidades, a gente já está sim fazendo ali um empreendedorismo mais micro, mas sim é um empreendedorismo. Tem algumas perguntas que ficaram aqui ainda, mas pelo avançado tempo, eu vou pedir para as pessoas procurarem o Instagram de vocês, tá? Imune Vacinas e Projeto Fluir. Instituto Fluir. E desculpa, Instituto Fluir. Eu vou projetar aqui para vocês seguirem aí nas redes sociais, né? E tirarem as dúvidas lá, que eu tenho certeza que elas vão ter prazer de responder vocês, né? Tanto a doutora Vânia no Imune Vacinas, como a Gisela no Instituto Fluir. E até para a gente se aproximar mais ainda do contato, desse cenário de vocês duas, que tanto inspirou a gente agora pela essa manhã. Muitíssimo obrigada por esse momento. Obrigada também, gente. Muito obrigada. Beijo, bom dia. Bom